Você que nos acompanha nesse Informe SP especial. Hoje a gente está celebrando, dia 5 de dezembro, que é comemorado o Dia Internacional do Voluntariado, uma data instituída há 40 anos pela Organização das Nações Unidas para reconhecer e valorizar também aqueles que dedicam o tempo e competências para construir um mundo melhor, mais seguro, solidário e pacífico. Inclusive, alguns estudos indicam que o voluntariado pode ajudar a reduzir os níveis de estresse, ansiedade e depressão, além de aumentar a sensação de bem-estar e felicidade e, claro, ajudar e impactar a vida de tantas pessoas. Nós estamos no Instituto Jô Clemente, muito conhecido aqui no estado de São Paulo, aqui no nosso país, em que o voluntariado foi instituído ali com um nome mesmo, né, em 1971, mas essa atuação de voluntários já existe desde a fundação do Instituto em 1961, portanto, 10 anos antes de ganhar, de fato, esse nome. Entre diversas ações conhecidas aqui do Instituto, tem a Feira da Bondade, que foi realizada por mais de 30 anos para justamente subir aqui esse prédio, essa estrutura toda aqui, que é bem grande, localizada na Zona Sul de São Paulo, para atender e acolher diversas famílias. E justamente vamos entender melhor sobre o trabalho realizado aqui no Instituto Jô Clemente, com diversas pessoas que participam e que fazem parte dessa estrutura. Eu estou aqui também com a Silvana Salazar, que é assessora de voluntariado do Instituto Jô Clemente. Justamente vai explicar, né, dar um insight aí dessa parte de como que é feito o voluntariado por aqui. Então, primeiro, eu queria que você explicasse para a gente as ações desenvolvidas, como é que é organizado, né, o voluntariado, porque muitas pessoas são acolhidas aqui pelo Instituto, são atendidas pelo Instituto, também muitas pessoas são voluntárias aqui. Como é que é organizado todo esse corpo aí de voluntários para atender tantas famílias? Certo, bom dia. Primeiro, é uma honra estar aqui com você, celebrando o Dia Internacional do Voluntariado. Para o IJC, o voluntariado é muito importante e surgiu, já está em nosso DNA desde o minuto 1. A gente caminha junto com o IJC, impulsionando o empoderamento e a autonomia da pessoa com deficiência intelectual, da pessoa com transtorno de espectro autista e também de doenças raras. E é com esse olhar estratégico que a gente, com o voluntariado, acompanha este movimento. Temos dois olhares bem estratégicos também. O nosso voluntariado interno, muito importante para apoiar diversas áreas de atendimento a pessoas, áreas administrativas, mobilização e captação de recursos e também apoio a diferentes eventos. E temos um outro olhar também no voluntariado corporativo, uma área mais ou menos nova que acompanha também com esse olhar de inclusão para a sociedade também. Então, são estes dois olhares que juntos têm esta força do voluntariado e acompanha com a força com que o IJC trabalha também. Tem um número aí de quantos voluntários vocês têm hoje em dia e como é que eles são divididos também para as ações? Certo. Estamos atualmente com 174 voluntários. Eles doaram o ano passado mais de 14 mil horas em trabalho voluntário, divididos o voluntariado interno em 4 áreas de atuação. As pessoas que a gente atende, por exemplo, desde a recepção, com esse acolhimento, com essa sorrisa, com essa predisposição a informar para as pessoas o que o IJC vai e pode fazer pelo desenvolvimento delas. Acompanham em diversas oficinas e diversos momentos onde vamos atender a nosso público-alvo e também as famílias. Temos outra área de apoio administrativo, que vai estar com esse cuidado de olhar arquivos, por exemplo, de digitalizar também, acompanhando a própria estratégia de modernização da instituição. Temos também uma área que apoia os eventos. Há poucas semanas, a gente impulsionou um evento super importante, o Jogo da Virada, e conseguimos aí o apoio de 20 voluntários, voluntários internos e também voluntários corporativos que estão com a gente em toda a nossa causa, né? E temos temos também, e é importante de señalar, um grupo de voluntárias artesãs que estão ao longo do ano, estão fazendo diversas peças para vender em nossos bazares, que são bazares tradicionais também. Temos voluntárias com mais de 35 anos com a gente, que é bastante tempo.
E aí, esses voluntários, eles passam por algum tipo de triagem, algum tipo de filtro antes de começar a atuar? Certo. Para a gente é muito importante esse match, entender a disposição do voluntário e também entender que esteja alinhado com a causa. E segundo as atividades que a gente também tem detectado nas diversas áreas do Instituto. Então, a gente abre cada 2 meses processos de captação. Convidamos as pessoas interessadas a visitar nosso site, porque está sempre aí as oportunidades abertas. Fazemos umas entrevistas prévias, fazemos uma imersão institucional para que saibam das oportunidades que temos aqui e também do compromisso, da responsabilidade que é ser um voluntário. Depois temos momentos de acolhimento, de reconhecimento e também de formação, que é muito importante para o voluntariado no IJC. Tem algum perfil que vocês percebem específico de pessoas que buscam aqui, que querem ajudar as atividades realizadas aqui? As pessoas que a gente tem no grupo de voluntários e que estão chegando para ser e se transformar num voluntário do IJC é uma pessoa sensibilizada com a transformação social, que acredita na diversidade e acredita no poder da pessoa, independentemente das diversas características dela. Maioritariamente são mulheres, como 88% das pessoas que chegam são mulheres, como é a tendência também no Brasil, e que estão se alinhadas com a causa da inclusão das pessoas que a gente atende. Muito comunicativa, com vontade de se doar, de doar tempo, de doar conhecimento, de estar com a gente disposta, né? E muito responsável também. A gente se compromete, os voluntários que chegam, a participar com a gente uma vez por semana, mas também temos atividades pontuais para quem tem pouco tempo também para nos apoiar. Essa é até uma dúvida que eu ia tirar com você, porque a gente tem aí, você falou um número aí, né, de voluntários. Existe voluntários fixos e voluntários que vêm aqui, a gente vai fazer um evento que precisa de mais gente. Então, vamos procurar aqui tem um banco de voluntários que vêm aqui sazonais, de certa forma? Temos sim. Temos um grupo de voluntários, e mais de 60% dos voluntários do IJC, que agora estão com a gente de forma fixa, em cada uma dessas 4 áreas que eu comentei para você. Mas temos umas outras pessoas que estão no banco de dados, estão aguardando alguma atividade pontual, que possa acontecer fora do horário de atendimento, possa acontecer pela noite, ou possa ser alguma coisa que demande menor tempo. Então, temos uma força de 30% da força do voluntariado que está nesse momento aguardando atividades pontuais onde a gente precise de uma força adicional. Você falou dos bazares, né? Uma forma aí de captar recursos também para garantir. O bazar também é mantido, tem as artesãs que fazem esses itens, mas ele também é mantido por voluntários. São os voluntários que trabalham nesse bazar. E quais são as edições aí, né? Eu sei que a gente teve uma aí de Natal, mas tem outras específicas ao longo do ano. Tem um bazar que fica aqui fixo? Temos 2 olhares também e 2 aproximações falando do bazar. Temos o bazar das voluntárias, o bazar do IJC, onde nossas voluntárias artesãs podem e vendem seus produtos focados na captação de recursos mesmos para todos os projetos do IJC. E nesse mesmo bazar também participam empreendedoras do programa Empreendi, que é um programa focado a famílias com pessoas com deficiência que são formadas no Instituto e que também têm essas oportunidades para vender seus produtos. A receita delas é 100% focada nas famílias e também é uma oportunidade para reforçar o aprendido. Temos uma das voluntárias que participa nesse projeto aqui, que depois vai conseguir compartilhar um pouquinho. Então, temos esses bazares do IJC. As edições especiais são pelo Dia das Mães, em maio, e em novembro, dezembro, também temos o bazar específico de Natal. E, além disso, a gente faz vendas ao longo do ano. Temos um espaço específico para compartilhar tudo feito pelas voluntárias e também aceitamos encomendas. Outro olhar do bazar é um bazar liderado pela área de captação, onde a gente também vende produtos
para a sociedade, né? Então, são produtos que, às vezes, também são doados por voluntários, são doados por empresas, e aí temos o apoio de uma pessoa voluntária, que é uma pessoa que apoia na área de captação e de mobilização de recursos, como eu comentei. Quando a gente fala do apoio, né, para as famílias que procuram o Instituto, quais são os tipos de programa, quais são os momentos que os voluntários aqui do Instituto, que o Instituto está presente na vida dessas famílias? Isso, a gente tem um olhar bem forte e bem estratégico também com esse cuidado, né, das famílias. Temos 2 projetos específicos que a gente cuida desde o voluntariado também, apoiando a área líder técnica do projeto. Um deles é o programa Momento da Notícia, um dos projetos mais antigos também, onde participam voluntários da instituição. Voluntários, pais ou mães que têm filhos com deficiência intelectual, com síndrome de Down especificamente. E é um momento em que o voluntário se reúne com famílias que acabaram de receber a notícia, por isso o nome, o momento da notícia. Então, é um momento de diálogo, de acolhimento, de compartilhar desde o lugar de fala desses voluntários que é possível, que vai dar certo. Então, é um projeto bem especial. Temos uma voluntária aqui também que vai conseguir compartilhar um pouquinho mais desse trabalho. E o outro programa, como eu comentei, é o programa Empreendi, um pouco mais focado no resgate da percepção de cidadã das famílias, das mães, majoritariamente, que ficaram no cuidado de uma pessoa com deficiência intelectual, que impulsiona a autonomia com o trabalho de empreendedorismo, além de alguns outros projetos que focam no desenvolvimento das famílias, focam no empoderamento para também participar de temas de advocacy, por exemplo, que vai apoiar no desenvolvimento social e no empoderamento e autonomia das pessoas que a gente atende. As ações, elas acontecem aqui no Instituto ou tem alguma unidade externa, algum local também externo a essa estrutura aqui na Zona Sul que os voluntários eles também atuam? Certo. A maior parte das atividades de voluntariado acontecem na Central, na Vila Clementino, porém, estamos com um olhar de descentralização também. Então, por exemplo, o programa Momento da Notícia acontece em outros núcleos, acontece no Itaim Bibi também, e alguns outros onde está a unidade de estimulação e habilitação do IJC. Então, isso é para atender ao maior número de famílias e para estar bem mais próximas dos territórios e da sociedade. O programa Empreendi centraliza as atividades de voluntariado aqui, mas também abre um olhar de atividade online, que possa ser para poder acolher a mais famílias. E aí, como eu comentei, a gente vai detectando necessidades e vai avaliando e desenvolvendo apoios que vão mudando no tempo, conforme a própria necessidade do Instituto. Agora, na época de Natal, estamos desenvolvendo também atividades com apoio voluntário nos diversos núcleos de atendimento do IJC. Então, temos atividades em Campo Limpo, temos atividades também no Itaim, aconteceu ontem, vai acontecer a próxima semana também uma atividade, e agora numa unidade educacional também está começando uma atividade já. E até falando, a gente falou um pouquinho desse acolhimento psicológico, que tem muitas pessoas que já têm essa vocação, né, que já têm essa personalidade mais comunicativa, conseguem ajudar nesse acolhimento, que conseguem ajudar também na realização de ações, como os próprios bazares. Mas aqui também é feito um tipo de atendimento de saúde, de terapias ocupacionais que são necessárias. Profissionais da saúde também podem e devem se voluntariar? É importante que todo profissional consiga fazer o voluntariado, ser voluntário na área que ache que possa aportar mais para a instituição. Nosso voluntariado tem um olhar sempre de apoiar ao profissional
do IJC. Então, um voluntário vai chegar aqui e vai apoiar em algumas atividades, não vai liderar a atividade técnica fim, mas conseguimos desenvolver, sim, atividades específicas. Já tivemos um médico, por exemplo, uma médica especialista em medicina do sono, fazendo palestras e treinando alguns familiares da área de longevidade. Então, conseguimos, sim, entender as habilidades das pessoas que nos procuram, desenhar alguma opção e algum projeto específico e fazer esse match com a necessidade do Instituto. Então, estamos abertos, sim, a ter vários perfis e várias opções de projeto. Um tema bem importante focado nisso, em aproveitar conhecimento técnico dos voluntários, é, por exemplo, o voluntariado corporativo, onde a gente também vai detectando as nossas necessidades para aproveitar talentos e conhecimentos das diversas empresas que nos procuram ou que a gente procura também. Por exemplo, há algumas semanas desenvolvimos mentorias específicas para o projeto Empreendi, mentoria jurídica com a área jurídica da uma empresa parceira e mentorias que reforcem habilidades de vendas também para as empreendedoras. Fizemos uma validação, co-criamos o projeto com as próprias pessoas que participam no projeto para depois co-criar com os voluntários da empresa. Então, dá para fazer com voluntariado estratégico, conhecendo a instituição, conhecendo toda a potência que o voluntariado traz no dia a dia para o terceiro setor e também para a empresa, dá para trazer e desenhar várias atividades, várias ações, acolhendo os diversos interesses também do voluntário. A gente falou aí de uma parte até mais teórica, né, do voluntariado, entendendo como é que é realizado aqui, mas eu queria agora falar também da parte humana. Então, qual a importância de fazer de uma pessoa que está acompanhando a gente, que tem esse interesse de fazer um voluntariado, de procurar uma instituição, seja o Instituto Jô Clemente, de preferência aqui para vocês, né, mas às vezes seja fazendo algum outro tipo de voluntariado. Qual a importância disso para a gente? Olha, para a pessoa que faz voluntariado, é super importante, você trouxe e falou do tema da saúde mental, né? Agora, falado em todas as instituições e em todas as empresas, está demonstrado que o voluntariado traz felicidade, traz leveza, traz propósito. Então, isso é importante para a nossa própria evolução. Além disso, segundo as características das pessoas, pode trazer também novas amizades. Alguém que normalmente está sozinho, e a gente também recebe esse perfil de voluntário, chega aqui e convive, tem outras experiências que também reforçam o próprio desenvolvimento da pessoa como indivíduo. Então, é muito ganho para a pessoa que vai fazer voluntariado, que às vezes chega com algumas preocupações, alguns problemas, chega aqui, doa tempo, doa conhecimento, e depois avalia que o problema que ele achava que era grande é menor do que podia ser, né? Então, reforço de saúde mental, reforço de benefícios, aprendizados que podem ser usados no dia a dia, podem ser usados também para as pessoas estudantes no currículo. Agora, muitas das empresas procuram também, né? Atividades extracurriculares que vão dar peso também para uma pessoa que possa estar procurando trabalho. Então, são vários benefícios. E para a sociedade, né? A gente fala muito da Agenda 2030, das ODS, a gente está super alinhado com isso, e cada atividade, por mais pequena que seja, vai somando no desenvolvimento do território, da cidade, do país e do planeta, né? E agora a gente está falando, né, aqui do Dia Internacional do Voluntariado. É importante que a gente tenha, de fato, uma data para marcar isso. Eu sei que também temos um Dia Nacional do Voluntariado, né? O que ter uma data assim específica celebrando, que celebra isso, o que pode trazer também? Você acredita que tem um poder aí de aumentar com que as pessoas procurem mais assim o voluntariado, que elas de fato incluam isso na sua vida? Tem, eu acho que tem bastante importância para a gente começar a trazer o tema do voluntariado no debate, na pauta pública, porque o voluntariado é uma força de transformação, né, para a sociedade e em diversos contextos. Em momentos de emergência, o voluntariado está lá.
está lá organizando, está lá doando, está lá cuidando e do lado da sociedade. E é tão importante que em 2026 é o Ano Internacional do Voluntariado. Já a gente está se preparando, vamos ter todo um ano para falar do voluntariado, para impulsionar a pauta do voluntariado e para reconhecer também os voluntários que participam e que doam, como eu falo, o tempo é vida, então estão doando o mais valioso deles. Tem alguma ação já preparada para o ano que vem que você pode compartilhar com a gente? Olha, temos muitas ações, vamos comunicar muitos, vamos reforçar o tema do voluntariado corporativo também e vamos caminhar junto com os voluntários para conseguir também os empoderar mais e fazer os voluntários participar ainda mais de nossas atividades, com muita escuta, com muitos momentos de convívio, com muitos momentos de reconhecimento também, para caminhar ainda mais juntos. Então, tem muitas atividades que ainda não consigo compartilhar, né? A gente está aí, até as voluntárias não sabem, mas vamos ter muita potência do voluntariado no IJC. E conta um pouquinho da sua história com o Instituto Jô Clemente. Como é que você conheceu aqui o lugar? Uau, é uma história longa. Eu conheci o IJC em 2000, não, antes, quando eu nem morava aqui no Brasil. Eu trabalhava numa multinacional na Espanha e o IJC, a antiga PAI de São Paulo, era já parceiro da gente. E a gente já desenvolvia atividades desde lá. Quando eu cheguei para o Brasil para liderar uma área social, a gente trabalhou muito voluntariado corporativo aqui. Então, a gente entendeu a potência do voluntariado corporativo inclusivo, né? De trazer também para a participação as pessoas com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista e doenças raras também. Então, eu conhecia me aproximar mais a partir de 2015, já aqui no Brasil. E em 2023, com um convite da Priscila, que está aqui, que depois ela vai falar um pouquinho, eu já cheguei na área do voluntariado mesmo, para continuar inovando, para continuar a transformação e a robustez do voluntariado do IJC. Para a gente finalizar, quem está assistindo a gente, tem interesse em se voluntariar aqui para o Instituto Jô Clemente, quais são os passos? Ótimo. A gente, quem estiver interessado, pode nos visitar no site ijc.org.br. Na área de voluntariado, podem preencher aí um formulário e a gente entraria em contato. Outra forma é escrever para voluntários@ijc.org.br. E a gente entrará em contato já o próximo ano para entender as habilidades, necessidades, para fazer esse match e conseguir que a pessoa seja voluntária numa área onde vai desfrutar, vai conseguir nos apoiar e vai trazer essa mudança social que a gente procura. Silvana, muito obrigada. Silvana Salazar, assessora de voluntariado aqui do Instituto Jô Clemente, falando um pouquinho, né, dando esses detalhes, como é que é todo organizado aqui, né, esse grande número de voluntários que participam de diversas ações, como é importante que tenha aí esse match, como a Silvana mesma falou, né, do que o voluntário pode oferecer e quais são as necessidades do Instituto, como é que o voluntário consegue mais atuar mesmo, né, quais são as vocações dele para esse momento e as necessidades aqui do Instituto, então, explicando aí como é que funciona o Instituto Jô Clemente. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho volta com o Informe SP especial falando desse Dia Internacional do Voluntariado. Até já!
Bem-vindos de volta para o Informe SP especial, hoje falando do Dia Internacional do Voluntariado, celebrado anualmente já há 40 anos, no dia 5 de dezembro. É uma data instituída pela Organização das Nações Unidas justamente para reconhecer, né, essas pessoas que dedicam um tempo de sua vida para construir, então, um mundo melhor, mais seguro, solidário e pacífico. A gente falou, né, no primeiro bloco, como alguns estudos sugerem e indicam que o voluntariado pode ajudar a reduzir os níveis de estresse, ansiedade e depressão, além de aumentar a sensação de bem-estar e felicidade e, claro, produzir impacto na vida de tantas pessoas, né, que precisam e contam com esse acolhimento, com essa ajuda de voluntários. E hoje a gente está mostrando um pouquinho do trabalho feito pelo Instituto Jô Clemente, que fica aqui na Zona Sul de São Paulo, na Vila Clementino, já atendendo muitas famílias por aqui, numa estrutura, né, numa grande estrutura que é aí bem ampla e faz os mais diversos atendimentos. Eu estou justamente aqui com duas voluntárias do Instituto Jô Clemente. As duas atuam em programas específicos aqui, né, como a gente falou no outro bloco, são 4 áreas de atuação e cada uma tem aqui uma atuação diferente nos programas que são realizados pelo Instituto Jô Clemente. Então, temos aqui a Leonilda Pereira da Silva Freitas, peguei aqui o nome completo para não errar, e também com a Aline Morandi de Souza, ambas voluntárias aqui já há bastante tempo. Então, vou começar aqui com você, Leonilda. Me conta um pouquinho da sua história, quando que você começou a trabalhar, a ser voluntária aqui no Instituto Jô Clemente. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui falando com vocês e falar um pouquinho da minha história e contar também da grandiosidade que foi cruzar os portões do IJC algumas décadas atrás. Eu sou voluntária no Momento da Notícia, eu sou mãe de uma pessoa com deficiência, que é o Murilo, que tem síndrome de Down, então eu estou aqui desde 2009 como voluntária, mas eu cheguei bem antes que o meu filho nasceu em 2000. E o que eu quero descrever de ser voluntária? Voluntária é amor, é empatia, é troca e, assim, a oportunidade de você doar e receber. Cada vez que eu vou para um encontro, no Momento da Notícia, encontrar com as famílias, eu saio muito melhor do que cheguei. Muita gente fala assim, você é doadora, você faz, mas a gente recebe muito. E o Momento da Notícia, ele é impactante, porque esse programa ele foi desenvolvido justamente para mostrar assim, a troca de mãe para mãe, pai. Né? A gente fala muito mãe porque, na maioria dos encontros, são mais as mães que estão. Mas é um programa que me ajudou muito. Quando eu tive... eu recebi a visita de um casal de pai apoio, que foi eu recebi esses pais na minha casa. E foi, assim, uma troca incrível, que transformou a minha vida. E eu falei, eu quero fazer isso também um dia. Então, hoje, está aqui desde 2009, né? São, assim, muitas famílias que já se passaram. E eu posso te falar uma coisa, falar para todo mundo que está aí. Ser voluntário naquilo que você gosta, naquilo que você sabe que você vai levar o melhor de ti para aquelas pessoas... não tem assim palavras para descrever, né? Quando eu vejo mães que chegam e falam, como um dia eu falei, eu não posso deixar de registrar isso. Meu filho era muito pequenininho, ia ter uma palestra com a dona Jô, e eu deixei ele vir. E eu lembro que eu sentei na última cadeira do auditório e fiquei olhando aquela mulher. Estava tudo muito recente para mim, tudo muito novo. Será que eu vou dar conta? O serás, que está aqui na nossa mente, né? E quando a dona Jô, naquele palco, começou a contar histórias da instituição, do Zequinha, eu falei, meu Deus, eu quero ser como ela quando eu crescer. E hoje eu ouço muitas mães falarem isso para mim, eu quero ser que nem você, Léo, quando eu crescer. Então, foi um aprendizado muito grande, sabe? O que eu aprendi, o que eu posso passar com, assim... Eu falo que a maior limitação, que falam muito, a gente escuta isso lá no passado, ele vai ser limitado. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a maior limitação, às vezes, está na cabeça de quem cuida. Será que ele vai conseguir? Será que ele vai falar? Será que ele vai para a faculdade? São tantos serás.
E aí você olha para o teu filho e vê o cara feliz da vida, nem sabe o que é síndrome de Down, ele sabe que ele quer viver. E eu me lembro o dia que eu fiz essa reflexão. O Murilo brincando com o irmão, e eu olhei para o meu filho e falei, gente, todas as incertezas estão aqui. Ele não tem nada a ver com os meus medos, com as minhas inseguranças. Então, hoje, quando eu falo com essas famílias, eu falo muito sobre isso. Olha, cada fase é uma fase. Às vezes, assim, chega o casal e fala assim, ai, será que ele vai fazer faculdade? E aí tem uma pergunta que não dá para calar. Eu falo, quando o outro filho seu, que não tinha deficiência quando ele nasceu, você fazia essa pergunta? O tempo não foi passando, ele cresceu, ele estudou e ele foi fazer as escolhas. Aí as pessoas falam, é verdade. Então, assim, não vamos burlar as fases, vamos curtir cada fase que vai eclodir lá no futuro. Né? A estimulação, passar para que ele pode, passar confiança para esse seu filho. E também, o bom do momento da notícia é mostrar que aquela família, ela também é acolhida. Né? É um programa que tem uma escuta, aquela mãe, ela abre o coração, é uma troca muito grande que a gente faz nesse programa e eu sou muito feliz em fazer parte dele. Léo, até a gente falava, né, um pouquinho antes de gravar, antes de entrar aqui no ar, justamente sobre mudanças que a gente vem percebendo, até mudanças da gente entender as pessoas com deficiência, da gente ter ali nomenclaturas para as pessoas com deficiência. Desde quando você teve o seu filho até hoje, como é que você vê também o acolhimento das famílias, o acolhimento das pessoas com deficiência, o acesso das pessoas com deficiência aos mais diversos locais? O que você vê que mudou nesses 25 anos? Olha, mudou muito. Eu costumo falar para as mães assim, olha, nós somos privilegiadas, e olha que o meu já tem 25. Eu falo assim, o dia que eu ouvi todos os relatos da dona Jo, antes de ter instituto, eu nem era nascida, mas assim, tudo que ela passou, e eu falava, Deus, muito obrigada, porque são assim as pioneiras que vieram na frente abrindo uma estrada ampla, que hoje também eu faço parte e é muito, muito gratificante. Então, hoje eu costumo falar, hoje tem a tecnologia. Olha, eu vou te contar uma coisa. Quando eu soube o meu momento da notícia, ele não foi assim dos mais legais possível. A médica falou de uma forma assim um tanto pesada, era o que ela tinha para me falar. Mas não tinha assim o senhor Google, essa questão. Então, eu fui para as listas amarelas, procurar o endereço do IJC, né? E eu vim sozinha por minha conta e risco, e quando eu cruzei os portões, eu falei, eu não imaginava a grandiosidade que tinha aqui. Então, eu fui acolhida com psicólogos incríveis, tive uma assistência muito, muito, muito grande. Essas pessoas tenho amizade até hoje, são pessoas que moram no meu coração. Então, eu falo assim que houve muitas mudanças. Quando você fala a forma de falar, naqueles tempos ainda falava palavras assim um tanto pejorativa, mongoloide, retardado. Então, hoje, quando você fala pessoa com deficiência, trazendo a pessoa antes, né, de qual seja essa deficiência, isso é muito importante. É algo assim que eu vejo que é de cunho assim enaltecedor para aquele indivíduo, para a gente enquanto família também. Você sentir esse respeito. Isso é muito importante. Então, eu tenho os termos mãezinha especial, filhinho especial. Eu, particularmente, nunca usei. Eu nunca vi assim. Eu acho que especial é a situação que tornou. Né? Ver meu filho, sabe, hoje dança, faz o que ele gosta. Então, são momentos extremamente especiais, não só para ele, como meus outros filhos, quando tem os feitos deles e os meus também. Então, eu falo assim, que você pode tornar a sua história. Eu sempre falo para cada mãe, assim, a gente recebe um livro com as páginas em branco. E cada dia você vai escrevendo, você vai formatando essa história. Então, eu acho que hoje as coisas estão bem, assim, as instituições. O IJC, a gente já ouviu, né, no primeiro bloco, quantas coisas, quantas mudanças que foram. Eu vejo assim a estrutura, o prédio, sabe, onde era a antiga lanchonete, hoje você vê assim toda uma estrutura, então cresceu muito, né? E hoje fazer parte disso é imensurável.
E aí, hoje você faz parte, né, desse programa do Momento da Notícia, mas desde que você entrou como voluntária, sempre foi desse programa que você fez parte? Como é que foi esse começo aí da sua história de voluntariado aqui até chegar hoje? Sempre foi no Momento da Notícia. Eu vou contar como foi. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, eu falo com o meu pacotinho e comecei a desembrulhá-lo, né? Porque eu ficava olhando os outros, eu queria saber, aquele ali andou com que idade. E eu nunca vou me esquecer de uma saudosa psicóloga, que ela não está mais entre nós, que a primeira vez que eu conversei, ela falou assim: Leonilda, você tem perfil de mãe apoio. Eu nem sabia. O que é isso? Eu falei, o que é mãe apoio? Uma mãe que um dia vai ajudar outras mães. Você vai falar da sua história, você vai... E eu falei, aí eu lembro que imagina, eu estou com tanto medo, com tanta insegurança, como que eu vou? Ela falou, o tempo passa e as coisas mudam. E foi quando foi esse casal, aí eu vim saber o que era, e aí eu esperei meu filho crescer e fui fazer meu curso de capacitação. E até hoje eu não sei assim falar para você quantas centenas de famílias já se passaram, né? E nesse momento, até pensando como a mãe que recebeu essa notícia e como a voluntária que acompanha e acolhe as famílias nesse momento, o que é importante que as pessoas tenham em mente nesse momento da notícia, né? Que elas também, às vezes ali familiares, possam fazer esse apoio também, esse acolhimento para outros conhecidos, amigos, pessoas próximas. Olha, eu falo assim, para todas as mães, quando estão chegando, eu falo, olha, a gente é como se tivéssemos assim uma terceira família, que é uma coisa assim, é incrível essa empatia, de mãe para mãe, da família. Então, eu sempre passo, você não está sozinha. A gente, no momento que recebe a notícia, até porque nenhum pai, uma mãe gesta um filho pensando que ele vai vir com qualquer que seja deficiência. Então, é um momento que te pega mesmo e dá aquele impacto forte. Mas é seu filho, ele é real, né? E aí, aquilo que eu falei lá atrás, eles estão ali. Você vai, eu falo, a gente vai lapidando. E o mais importante é a mãe saber o quanto que ela também precisa dessa estimulação. Porque é o novo. Nenhum filho vem com manual. Nenhum. Com ou sem, não vem. Mas o importante é você saber, quando eu abri minha cabeça para isso, que eu vi, não, eu também preciso. Então, nunca saía com dúvidas. É o que eu falo, não saia com dúvida. Às vezes, a sua dúvida é a dúvida de outra mãe que está ali e tem vergonha de perguntar. Nunca deixe de falar também. E o momento da notícia é muito importante, porque eu costumo falar, nossa, quantas revelações. Porque é um momento que elas abrem o coração para suas dores, sabe? Ela fala da vida dela. A gente não está lá para querer saber do seu íntimo mais íntimo, mas é um momento dessa troca. E aí vem as perguntas, elas te enxovalham de perguntas. E como que foi? E é muito gratificante. E o mais importante do momento da notícia é a não crítica. Para aquela mãe que fala, mas eu não aceito, eu não consigo. Não, ela não aceita aquela condição. Mas ela existe, ela é real. Então, quando você começa a ter essa fala amorosa, que ela se sente abraçada e que você deseja que ela vá transformando, isso é muito importante, porque eu fiz isso comigo, né? Eu descobri assim, opa, Dona Léo, você também precisa, você vai aprender junto. E fui aprendendo. E um dos meus maiores aprendizados foi não transferir para o meu filho as minhas inseguranças, os meus medos, entendeu? Privar meu filho, pôr ele numa bolha. Jamais. Isso foi uma das coisas, porque a superproteção ainda é uma das piores discriminações. Então, você protege, sim, seu filho, mas você tem que entender que ele tem opinião, que ele tem vontades, desejo. O Murilo é um cara sonhador, o cara é assim, sabe? Mas, assim, olhar para o teu filho e saber que talvez um dia você não esteja aqui, e aí? E uma das coisas que eu acho muito importante, uma rede de apoio é muito importante para essa mãe. A inclusão no seio familiar foi uma das coisas que eu fiz. Eu fiz muito disso, quando eu percebia que as pessoas, tudo que o Murilo ia falar, que eles não entendiam, vinham perguntar para mim. E eu nunca esqueço que uma fono uma vez falou, o grande mal é a mãe querer ser tradutora e intérprete, falar, pensar. E nós, mães, temos mania de achar que somos deuses, né? Eu sei tudo o que ele está sentindo, o que ele está falando, o que ele quer. E aí vai lá, você toda, né?
cheio de boa vontade. Então, quando eu comecei a perceber, quando ele na fala, principalmente a pessoa com síndrome de Down, faz fono, precisa, né? E eu lembro que, às vezes, eu não conseguia entender e eu falava que eu não tinha ouvido direito. Eu usei essa técnica e funcionou muito bem. Então, eu falava, filho, dá para você repetir? A mãe não ouviu direito. Aí ele vinha, tá bom. Né? Então, eu ia sempre... E quando as pessoas perguntavam para mim, tanto do lado da família do meu marido e da minha, eu falava, Murilo, o tio não ouviu direito, dá para você repetir? Então, as pessoas pararam de perguntar para mim. Então, hoje eu falo muito da importância disso. Então, a inclusão na família é muito importante, você contar. Muitas mães pensam assim, eu não confio em deixar meu filho com ninguém. Gente, a gente não é ninguém sem ninguém. Né? Ninguém anda sozinho. Então, é muito importante você ter essa rede, fazer essa inclusão, falar sobre as perguntas que vinham. Por exemplo, os priminhos, tudo pequeno, na idade dele. Às vezes, eles andaram primeiro, falaram primeiro. Então, quando eu chegava, todos os brinquedos, dá para o Murilo. Né? Eu falava, não, ele vai esperar a vez dele, para que ele tenha... Gente, limite. A pessoa com deficiência, ela também precisa de limite. Sabe? Educar, porque às vezes as pessoas falam, ele não tem controle. A pessoa com deficiência intelectual, ela não tem muito controle em diversas áreas. Né? Então, eu falo, gente, é limite, é educação, é respeito. Por favor, eu ensinei para os meus outros filhos. Por que não para ele? Por que proteger e deixar ele imune de tudo? Então, isso é muito importante, isso também o limite, sabe, educar, não pode, sabe, para que as pessoas também tenham o prazer de estar com o seu filho. O Murilo, não tem quem não goste de estar com ele, desde pequenininho. Ele sempre foi muito educado, mas eu falo, é a questão de educação, que eles sofrem muita discriminação. Se eles são bem educados, tadinha, porque ele é assim. Se ele é toda das avessas, que a criança quebra, pula, como qualquer outra criança, mas é porque ele não entende. Então, eu falo, olha, então cabe à família fazer esse direcionamento, ajudar e auxiliar. É muito importante. Só para a gente finalizar, não dá para deixar de abordar aqui uma questão que eu descobri quando a gente estava conversando aqui também antes de gravar, que o Murilo ele foi modelo também, ele é modelo, você é formado em moda, então também trouxe essa questão para a sua vida, para a sua profissão, né? De adaptar também as peças de roupa, de ter aí esse olhar para outras necessidades também das roupas, né? Que não é só, às vezes, vestir, que tem também questões específicas de outros corpos. Então, como é que foi também essa mudança aí na sua vida? Olha, essa parte me emociona muito. Quando o Murilo passou foi um concurso que tinha, e a estilista o escolheu. E então, quando eu vi meu filho a primeira vez na passarela, ele era a única pessoa com deficiência e ele incorporava o modelo, né? Então, quando ele entrou, eu lembro que eu fiquei lá no fundo, tinha uma pilastra, eu fiquei, né, olhando. E quando meu filho entrou na passarela, ele era muito pequeno. Eu lembro que eu falei, vai, Murilo, representa. Representa todos os Murilos, o João, as Marias, e foi lindo. Sabe? E meu filho, e isso valeu uma viagem para Portugal, que ele foi para lá, o único modelo brasileiro que foi, na época, desfilou no mercado mix da moda. Foi a minha primeira viagem internacional de avião, e eu lembro, gente, que quando nós alçamos voo ali no aeroporto, ele gritou, Yahoo! E aí todo mundo em coro ficou. E eu lembro que ali eu falei, meu filho, alçando voos. É uma história muito linda. E hoje ele dança hip hop, dança urbana, fez a apresentação dele nesse final de semana, foi show de bola com aquele pessoal. O único também, ele sempre chega ali, o único pessoa com deficiência lá no Estúdio 8, que eu tenho muito carinho por aquela turma, e ele dançando como todo mundo, claro, por que não? Ele é um cara, 25 anos, e ama dançar. Então, a história do meu filho é uma história muito linda, e você que está aí também com o seu pequeno chegando, pode ter certeza que a sua história também pode ser muito linda e incrível.
É isso, Léo. Obrigada, viu, por compartilhar um pouquinho da sua história, da gente entender também como é que é feito, né, o voluntariado aqui no Instituto Jô Clemente, os programas específicos, a importância também de determinados programas que são realizados por aqui, como o Momento da Notícia. E agora a gente fala também com a Aline Morandi de Souza sobre outros programas também, né? Aqui você participa de um que é muito voltado para questão financeira, para a independência também financeira dessas famílias. Como é que é esse programa e como é que é a sua história? Qual que é a sua história com o Instituto Jô Clemente? Primeiramente, bom dia a todos. É uma honra estar aqui falando nesse dia, né, do voluntariado. E a minha história aqui no Instituto começou há quase 4 anos, um pouquinho menos de tempo, e eu vim direto para o programa Empreendi, que é um programa que ele já trabalha um outro momento da família, né? De quem tem familiares portadores com deficiência intelectual, e é muito rico, é muito... Eu posso dizer para vocês assim, há muitos anos que eu sou voluntária já fui voluntária de outras instituições, mas ser voluntária aqui no Instituto como tudo que a Léo contou aqui agora, é muito emocionante, né? Eu acho que a gente tem que ter aí um preparo emocional muito grande, porque a gente lida com várias histórias. E, especialmente falando do Empreendi, a gente trabalha com, como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? 90%, mais de 90% até do nosso público aí, que já formou mais de 100 famílias, mais de 100 mulheres empreendedoras. Gente, é lindo de ver tudo o que acontece nessa transformação, porque o Empreendi ele já entra num outro momento, que é essa parte da inclusão das famílias, né? Nós temos aí 90% de mulheres e mais de 60% aí de mães solo, né? Então, a partir do momento que a gente trabalha com isso, de trazer essa mulher de volta para a sociedade, porque como a Léo já falou, quantos desafios essas famílias enfrentam justamente por não ter, às vezes, tempo, né, para trabalhar, para trabalhar fora. E o que a gente incentiva? A gente incentiva o empreendedorismo. E eu sou empreendedora, há 6 anos me tornei empreendedora, eu trabalhei muitos anos em empresas multinacionais, e um belo dia eu vim aqui, eu trabalho com palestras, né, sou confeiteira, e trabalho também com palestras. E vim fazer uma palestra aqui no Instituto, e uma pessoa me convidou, foi até antes aqui da Sil, e ela falou, poxa, você não quer participar, né? Como você é empreendedora, não quer participar aqui como voluntária? E eu fiquei pensando, né, assim como a Léo falou, às vezes as pessoas, quando elas são chamadas para ser voluntárias, muitas pessoas falam assim, mas eu não sei, eu não domino, né? Como a Léo falou, poxa, mas será que eu vou servir para ser mãe, apoiadora, né? E eu fiquei pensando, mas será que eu vou servir para falar sobre empreendedorismo, né, com outras mulheres, com mulheres com uma causa tão grande, né? E é muito linda essa troca, né? Eu acho que quem sai ganhando muito mais sou eu do que elas. E nessas mais de 100 famílias aí que a gente já apoiou, o que eu sempre bato muito na tecla é esse reconhecimento de que elas também são importantes como mulheres, né? A gente tem, muitas vezes, quando a gente conversa com elas, é assim, eu sou a mãe da Fabiana, eu sou a mãe do Pedro, eu sou a mãe do fulano, mas e ela, né? A partir de qual momento ela parou de se olhar também com aquela potência que ela é? O Empreendi, ele traz muito isso, né? A gente consegue resgatar essas mulheres e incluí-las de volta, sim, na sociedade. Semana passada, nós tivemos um bazar, o Bazar de Natal, e com mais de 38 mães. Tinha um pai também, né? A maioria é mãe, mas tínhamos um pai. E nós temos também as crianças, muitos dos familiares, que começam também a participar. Então, nós temos crianças aqui com deficiência intelectual que fazem biscoitinhos, fazem bolo, fazem artesanato, né? Porque aqui tem de tudo, tem gastronomia, tem artesanato, tem, às vezes, revenda de produtos, e a gente brinca que tem até uns que têm um dom, assim, uma habilidade para vender, que você fala, nossa, vou ter que comprar, né? Então, é muito legal isso. Eu acho que é um outro momento, né? Como a Léo falou da notícia, né, do momento da notícia, mas é um outro momento também de trazer essas famílias de volta, e a gente tem histórias lindas, de muita emoção, assim, a gente recebe muito carinho, muito amor,
né? Muitos abraços, porque é esse reconhecimento de que eu sou mulher, eu tenho, sim, uma criança, um jovem com uma deficiência intelectual, mas, assim, ele tem um potencial e eu também posso trazer essa criança junto a mim e, como mulher ou como homem, enfim, eu também posso. Por que não trabalhar? Por que não ampliar essa renda da família? E quando esse programa começa, né, normalmente a gente começa no início do ano, muitas, mas eu não sei nada, o que eu posso fazer, né? Eu falo assim, mas tem certeza que você não sabe nada? Você não sabe vender? Não, eu sou tímida. Mas eu sei costurar um pano de prato. Mas eu sei fazer uma bolsinha de crochê. A outra tinha uma recente que ela falou assim, eu sei fazer unha. Eu falei, por que você não atende como manicure? Não, mas é um serviço, não precisa ser um produto, pode ser um serviço. E ela saiu daqui super feliz, porque ela atendeu várias pessoas aqui, os funcionários, o pessoal que veio visitar o bazar, eu mesma fiz unha com ela. E, assim, ela saiu, ela falou, muito obrigada, porque você devolve isso, é um propósito, né? Eu acho que ser voluntário é atuar com esse propósito, né, com essa causa e incluir essas pessoas de volta, assim, à sociedade. Então, estar aqui no Instituto, fazendo parte disso, é muito gratificante, muito, muito mesmo. Bom, então, na verdade, o Empreende, ele tem tanto essa parte de dar esse apoio, essa independência financeira, essa autonomia para as famílias, para as mães, né? Normalmente, como você disse, também tem pais, mas normalmente são mães, mas também tem esse lado de dar essa autonomia para a pessoa com deficiência, seja aí uma questão de uma deficiência intelectual, alguma questão de mobilidade reduzida também. Então, tem esses dois lados, não é só a mãe, que normalmente a gente sabe que é aí a pessoa que é a provedora da família, né? Mas é também para que a própria criança que é atendida aqui, que ela também esteja inserida na sociedade, né? Exato. Eu acho que, assim como você conversou um pouquinho com a Léo e com a Silvana, muitas coisas já mudaram, né? Ao longo do tempo, muita coisa mudou. Eu acredito que isso está ampliando muito. Hoje, a gente tem, por exemplo, dentro do Empreendi, apoios também de empresas. Então, é muito legal essa parceria também corporativa, porque a gente consegue levar as meninas e consegue também esse trabalho com essas crianças, com esses jovens, né? A gente sabe que, antigamente, havia um preconceito maior ou um desafio até mesmo de colocar, né? Hoje o IJC, sim, tem esse trabalho de indicação também desses jovens para algumas vagas. Essa parte do Empreendi que a gente está comentando aqui, as crianças, os jovens, eles começam, sim, a trabalhar. Temos alguns jovens que já abriram, eu quero fazer o curso o ano que vem, porque eu vou empreender. Falando, nossa, que bom, né? Eu acho que é sobre isso, né? A sociedade tem essa missão, esse papel. Como voluntária, eu fico muito feliz de fazer parte disso, porque eu acho que se cada um plantasse um pouquinho, se cada um fizesse um pouquinho, faria toda a diferença no mundo inteiro. Hoje a gente está falando aqui de São Paulo, tudo, mas e no mundo, né? Quantos casos, né, aumentaram aí, sim, de transtornos, de deficiência intelectual? E, assim, o que a gente pode fazer diante disso, né? E eu tenho, sim, um familiar, mas, assim, o meu contato maior é aqui, né? E eu tenho aprendido muito para levar para a minha casa e também para o meu dia a dia. E como a Sil falou no início, né? Quando a gente traz os voluntários para cá, eu acredito que cada um tem um papel, né? Cada um tem uma habilidade, um dom. Então, eu consigo me comunicar, não tenho essa timidez, mas tem outras pessoas que são muito mais organizadas do que eu, muito mais, podem trabalhar mais internamente, né? Então, assim como a gente, também as pessoas que têm, sim, uma deficiência intelectual podem, sim, e têm habilidades e dons, né? Como a Léo falou lindamente do Murilo, de trabalhar isso, de trazer. Eu acredito que isso é, sim, incluir essa pessoa, porque ela tem, sim, dons, ela tem, né? A gente tem a Fabi, que é filha da Aninha, nossa mentorada, que faz uns biscoitinhos, gente, deliciosos, e ela vem, ela vende, ela conversa. No último bazar a gente teve a filha da Elsa também, que ela também ela vende super bem, e ela pegou o microfone, né, que eu estava ali fora chamando o pessoal, e começou a cantar e chamar o pessoal. Você fala, tá vendo? Às vezes é o que a Léo falou, a gente tem que ter esse olhar. Todos nós, independente de qualquer coisa, temos nossas habilidades, os nossos dons, as nossas capacidades. E eu acredito que
todo mundo sim pode ser voluntário, todo mundo pode ajudar de alguma forma, né? E é isso. E essas crianças, esses jovens, eles são sim apoiados tanto por nós voluntários como por todo o pessoal do Instituto a se reintegrar à sociedade. Eu acho que isso é muito grandioso e no tempo que a gente vive hoje, sim, a gente precisa cada vez mais nas empresas, nas famílias, né? A Léo falou isso lindamente. Às vezes há um preconceito, mas não, aquela criança, ela tem sonhos, ela tem projetos, e você olhar ela como um ser humano que ela você pode permitir com que, sim, ela cresça, ela trabalhe, ela seja um profissional, ela faça uma faculdade. Quantas notícias a gente vê por aí, né, de pessoas... o meu sobrinho mesmo, ele é muito inteligente, você conversa com ele, você vai falar, caramba, é permitir isso, né, eu ter esse olhar e falar, vamos colocar essa pessoa para frente. E hoje, no Empreendi, a gente faz isso tanto com eles e com as famílias, né? Trazer esse empoderamento, acho que é o empoderamento, tanto das famílias quanto das crianças. Aline, obrigada por participar. Explicar um pouquinho também do Empreendi, outro programa que é realizado aqui pelo Instituto Jô Clemente. Eu fiquei sabendo, inclusive, que a Aline colocou ali uma roupa de Mamãe Noel, foi aqui para a rua, chamou todo mundo para o bazar, conseguiu atrair muita gente aqui para o bazar, que é justamente aí um momento muito importante dessa captação de recursos, de colocar também os itens que são feitos aqui por voluntários, também pelas próprias famílias aqui atendidas pelo Instituto Jô Clemente, colocar ali à venda também para que esses produtos, para que esses itens sejam conhecidos pela população e também possam gerar recursos para as famílias e recursos também aqui para o Instituto. A gente vai para mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto com o terceiro e último bloco do Informe SPE especial, falando um pouquinho sobre esse 5 de dezembro, Dia Internacional do Voluntariado. Até já!
Estamos de volta com o Informe SP especial, celebrando esse 5 de dezembro, data que é comemorado o Dia Internacional do Voluntariado, uma data instituída, inclusive, há 40 anos pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, e justamente para celebrar essa data, a gente está entendendo melhor como é que funciona o Instituto Jô Clemente, um instituto super conhecido aqui no estado de São Paulo e no Brasil, que promove aí o acolhimento a diversas famílias de pessoas com deficiência. Eu estou aqui com a Priscila de Arruda Camargo, que é gerente de marketing e captação de recursos, para continuar aí dando um panorama do Instituto. Priscila, eu queria entender com você até os desafios de captação de recursos de uma organização sem fins lucrativos. Como é que funciona aqui para vocês no Instituto? Bom dia, obrigada pela oportunidade de falar do IJC. Sempre é uma alegria, porque a gente tem um trabalho realmente notável e com muita propriedade no que a gente faz, né? E a captação de recursos para toda organização social sempre é um grande desafio. Aí a gente ouve, mas no mercado privado também porém o mercado privado está lutando para ter lucros. A gente luta para chegar no 0 a 0, né, que é sem fins lucrativos. Então, a gente vai para vários vieses de captação, que pode ser desde a doação da pessoa física, a parceria empresarial, emendas parlamentares, projetos incentivados por meio de leis de incentivos, que nada mais isso poucas empresas falam, né, mas é um imposto que tem a pagar. Você vai pagar de qualquer jeito. Ao invés de você pagar para o governo, você pode destinar um pequeno percentual deste pagamento para organizações sociais, organizações sérias. A gente vai prestar contas e para a gente é uma fonte de recursos imprescindível, que impacta diretamente nos nossos atendimentos. Então, a captação, a gente pulveriza e capilariza várias frentes, pensando tanto em empresas, quanto primeiro, segundo e mesmo terceiro setor, na pessoa física, né? A pessoa física, muitas vezes, outro dia eu estava numa reunião que trabalha numa empresa privada e que eles fomentam muito a doação do funcionário da empresa, porque daí, não só da empresa, ele tem, enquanto cidadão, a participação dele social, de querer contribuir para um mundo mais igualitário, com mais oportunidade para todos, que a gente fala muito aqui. E aqui a gente trabalha muito focado na autonomia das pessoas com deficiência. A gente quer que essas pessoas tenham vida afora, que não fiquem 100% dependentes, que consigam levar suas atividades no dia a dia. E uma outra linha de captação de recursos que eu também ainda não tinha citado é o marketing relacionado à causa. E você vai falar, então, entrelaça com o marketing? Sim, as empresas podem lançar produtos, onde esses produtos vão ter um pequeno direcionamento de receita, que a gente fala que é os royalties, né? Que pode vir para o Instituto Jô Clemente. A gente tem desde linha de escova de dentes, da Curaprox, por exemplo, que é uma linha do teste do pezinho. A gente tem brinquedos com uma linha de neurodiversidade, que da linha inteira, 9 brinquedos são destinados para a gente. A gente tem uma variedade muito grande, estamos em novas negociações e muito abertos a isso. Porque muitos falam, mas pode impactar no lucro? Gente, você vai fazer o seu custo e você consegue direcionar um pequeno percentual, né? A gente não está imaginando que tenha uma bala de ouro que a gente vai ganhar 50 milhões de reais com a venda de um produto. Mas se todas as empresas, pelo menos, destinassem um pequeno percentual que seja de um produto, nossa, a gente já ia ter uma galinha dos ovos de ouro, repito, para a gente chegar no 0 a 0 do nosso orçamento e não para a gente ter lucro. Então, acho que esse é o grande recado que eu deixo. Empresas e pessoas pensem que toda contribuição é para a gente chegar no 0 a 0. Para isso que a captação de recursos trabalha, assim como todos os nossos atendimentos, que 80% é focado, mais de 80% na verdade, no mercado de SUS, né, sem custo para a população, e que essas receitas públicas do SUS, especialmente, fazem girar, cobre os nossos custos, menos de 10%. Então, a gente tem um déficit aqui muito grande, que a gente busca via captação de recursos e via atendimento privado. Porque muitas pessoas também não sabem que as organizações sociais atendem mercado privado. Sim, a gente atende e com excelência,
porque a gente ainda trabalha para tirar aquele paradigma que serviço de organização social não é um serviço de qualidade, né? Nós somos, sim, quando a gente fala de qualidade e de referência nas temáticas que a gente atua. A gente é muito vanguarda, a gente tem uma área de pesquisa aqui muito robusta, por exemplo, e com 24 pesquisas em andamentos, e que a gente vai ditar para o mercado o que vai vir de tendências, de produtos, de tecnologias, de farmas e assim por diante, até, claro, de políticas públicas. Queria aproveitar sua presença também para a gente entender quem é Jô Clemente, que dá o nome aqui, né, para o Instituto. É um instituto que existe aí já há muitos anos. Então, conta um pouquinho da história, como é que surgiu e quem é Jô Clemente. Nani, olha, para mim é uma honra, né, assim, falar da dona Jô Clemente, dona Jolinda, porque a dona Jô ela está viva com 99 anos. A gente lançou um mini documentário dela este ano, em junho, que 20 de junho é o aniversário dela, e ela é inspiradora, realmente, do início ao fim. Eu brinquei muito com a minha equipe, porque era 10h30 da noite, aqui a gente estava nesse lançamento, ela tinha uma palavrinha no evento de lançamento para cada pessoa, que não era só, oi, boa noite, Nani. Oi, boa noite, Nani. Você sabia que a inclusão é importante por causa disso, disso, disso? Vinha uma outra, olha, eu lembro de você, você já fez aquilo que a gente tinha conversado há 30 anos? Então, eu falei, olha, quem falar que está cansado, ela tem 99 anos e estava com um pique atendendo todo mundo, né? E ela é a precursora aí de toda a nossa captação de recursos, de todo o voluntariado, né? É a grande força da mãe, da mulher, da empreendedora, que movimentou montanhas, assim como outras organizações sociais têm histórias de vida brilhantes aí, sempre, normalmente, né, vamos falar assim, de mães que movimentam mundos e fundos aí, literalmente, para conseguir pôr de pé o Instituto Jô Clemente. Então, o ano que vem é um ano emblemático para a gente, né? 2026 a gente faz 65 anos de Instituto, 50 anos do teste do pezinho, que o teste do pezinho foi o marido da dona Jô, o doutor Antônio Clemente, junto ao doutor Schmidt, que trouxeram para o Brasil, implantaram no Brasil o teste do pezinho. Então, ano que vem, a gente faz 50 anos do teste do pezinho, para quem não sabe, gratuito à população. No estado de São Paulo, nós somos responsáveis por 68% de todos os exames via SUS do teste do pezinho. Na cidade de São Paulo, 100% dos exames vêm para a gente, e a gente quer muito que o Estado amplie, porque na cidade de São Paulo a gente faz o teste ampliado, diagnostica cerca de 50 doenças, sendo que no Estado, e que é o grande estado do Brasil, a gente faz apenas diagnóstico de 6 doenças. Então, a gente, dos 6 aos 50, tem um caminho longe, distante ainda a ser percorrido, mas que a gente batalha muito e para conseguir implantar, porque não basta diagnosticar, a rede tem que estar preparada para receber esse bebê com algum diagnóstico. Então, a gente sabe que não é fácil, né? O estado de São Paulo é um estado gigante, com muitos desafios, né? Mas a gente tem que lutar para ampliar das 6 para 50 doenças, né? E o ano que vem também a dona Jô faz 100 anos de idade. Então, essas 3 datas são muito importantes para a gente. 50, pezinho, 65 anos da instituição e 100 anos da dona Jô Clemente. Priscila, qual que é, para a gente terminar aqui, né, nossa entrevista, tem ainda alguns minutinhos, mas qual que é a sua história também com o Instituto? Há quanto tempo que você participa aqui? Como é que você conheceu? Gente, terceiro setor, a gente fala que é um bichinho que, quando pica, a gente realmente move montanhas e fundos, né? Seguindo a linha aí do empreendedorismo. Eu já tive uma história no terceiro setor de trabalho também, contribuí com uma outra organização social por quase 6 anos, fui para o mercado privado, fiquei por quase 3 anos, durante até a pandemia, quando surgiu o convite para vir para cá. Na verdade, eu participei de um processo que eram 2 organizações sociais e uma mercado privado. Não desmerecendo o mercado privado, mas eu falei, agora eu quero voltar para a organização social. E aí eu fiquei entre essas 2 organizações e as causas realmente do Instituto: deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, doenças raras e teste do pezinho, me direcionaram a escolher aqui, e tenho certeza que foi a melhor escolha, porque o terceiro setor é demais trabalhar, gente.
Com certeza, Priscila, obrigada, viu, por participar aqui do nosso Informe Especial. Então, chegamos ao fim de mais um Informe Especial. Hoje a gente falou muito sobre a importância do voluntariado, já que hoje, dia 5 de dezembro, é celebrado o Dia Internacional do Voluntariado, uma data instituída há 40 anos pela Organização das Nações Unidas, e a gente entendeu melhor o trabalho que é feito no Instituto Jô Clemente, instituto que fica aqui na Vila Clementino, na zona sul da capital paulista, mas que atende pessoas aqui em toda a cidade de São Paulo. É um local muito conhecido também, né? Não só pelos moradores aqui da cidade de São Paulo, mas estado de São Paulo, também do Brasil, diversas ações que são realizadas aqui no Instituto para apoio à inclusão social, previne também e promove a saúde das pessoas com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista e doenças raras. A gente falou sobre alguns dos programas que são realizados aqui por voluntários, como o Momento da Notícia e também o Empreendi, 2 programas muito importantes que conversamos com a Aline e com a Léo, que são voluntárias desses programas, explicando também como é que eles funcionam e a importância deles, do impacto que esses 2 programas fazem nas famílias que são atendidas aqui no IJC. Então, o Informe SP Especial fica por aqui. Até a próxima!